Quem está obrigado a declarar o imposto de renda em 2025? Eu sou Danilo, seu contador de valor. No vídeo de hoje eu vou dizer para você, contribuinte que está querendo saber se você é ou não obrigado a declarar o imposto de renda, quais são os itens importantes para a sua lista, tá bom? Mas antes, vou te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá? O primeiro ponto que você tem que entender é o seguinte: a Receita Federal disponibilizou já na instrução normativa, já passou todas as regras para que a gente possa começar a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. E eu vou falar aqui para vocês quem está ou não obrigado à declaração, tá bom? Importante, o primeiro ponto que você precisa entender é que apenas um item, né? Existe uma lista de itens que pode exigir apenas uma. Se você cair em nenhuma dessas, você passa a ser obrigado a declarar todas as suas movimentações. Então fique atento, que muitas vezes existe essa confusão, né? A pessoa fala, eu não me encaixo em todas, então eu não sou obrigado. Não, se você se encaixar apenas em uma, você já passa a ser obrigado, e aí sim, na sua declaração de imposto de renda, você vai ter que informar tudo. Mas mesmo que você não consiga atingir um outro valor, mas você tem que declarar aquele valor, por quanto que na declaração tem que ir todas as informações, combinado? Então esse é o primeiro ponto. O primeiro item que precisa saber é sobre rendimentos tributáveis, né? Então hoje, né, referente a 2024, né, então tudo que você ganhou de janeiro de 2024 até dezembro de 2024, somando tudo, se chegou ou ultrapassou R$ 33.888, você passou a ser obrigado a declarar imposto de renda, tá? Esse é o mais comum de todos, né? Então quem recebeu rendimentos tributáveis, R$ 33.888. Tá? Um ponto. Danilo, o que é rendimento tributável, né? Como é que eu sei que eu tenho isso? Muito simples, vou dar alguns exemplos aqui para você poder assimilar melhor, tá? Então o primeiro rendimento tributável que existe é o salário, né? É a remuneração que você ganha. Então se você trabalha como CLT, por exemplo, você ganha seu salário, você ganha seu lerite lá. Aquele salário bruto não é o valor líquido que cai na tua conta, é o bruto, que é o seu salário que está no registro da sua carteira. Aquele é o seu rendimento tributável. Então se somando o ano todo, né? Provavelmente a empresa onde você trabalha deve ter disponibilizado para você um informe de rendimento e lá vai estar o valor total que você recebeu. Se ultrapassou os 33.888, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda. Outro tipo de fonte de renda tributável, tá? Aluguel, né? Danilo, eu tenho ali um salário ali de R$ 2.000, por exemplo, mas eu tenho um aluguel de R$ 1.000. Somando tudo, dá R$ 3.000 por mês. Né? Se você multiplicar vezes 12, dá 36 mil no ano. Ou seja, você passa a ser obrigado a declarar, porque é a soma de todos os rendimentos tributáveis, tá? Não é individual. Né? Então você tem dois empregos, por exemplo, eu ganho R$ 1.500 de um emprego e R$ 1.500 no outro emprego. Somando, você acaba passando a ser obrigado a declarar. Então fique muito atento, que a primeira regra é rendimentos tributáveis acima de 33.888. Se você atingiu esse rendimento, você é obrigado a declarar. Danilo, o que mais que pode entrar, né? Além do salário, aluguel, também muitas vezes você pode fazer Uber, né? Então tem muitas pessoas que trabalham durante o dia e aí de noite faz algumas corridas de Uber, ganha alguma remuneração de Uber. Então esse é um serviço, né? Você tem um rendimento tributável sobre o serviço de Uber que você faz. Tá? Vendas, eu estou vendendo alguma coisa no Mercado Livre, na pessoa física, né? Eu estou começando agora, estou fazendo algumas vendas. Isso também entra como rendimento tributável, tá? Então é importante você ter esse conhecimento de tudo que você recebe pelo trabalho, né? Tudo que gerou um trabalho, gerou uma renda, isso é um rendimento tributável. Você precisa somar tudo para ver se você passa ou não a ser obrigado a declarar imposto de renda, tá bom? O outro item é os rendimentos isentos, né? Então nós falamos dos rendimentos tributáveis, agora a gente vai falar dos rendimentos isentos. Né? Quem recebeu rendimentos isentos até R$ 200.000, né? Então até R$ 200.000 você não é obrigado. Acima de R$ 200.000 você passa a ser obrigado a declarar imposto de renda. Danilo, o que é rendimentos isentos? Né? Como é que eu sei o que é rendimento isento? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Tá? O primeiro rendimento isento que tem, que é o mais conhecido, são os dividendos. Né? Ou seja, se você já tem uma empresa ou se você muitas das vezes investe na bolsa de valores, por exemplo, você recebe dividendos da empresa, né? São os lucros da empresa, que é distribuído entre os sócios. Tá? Esse lucro ele é isento de imposto. Né? Então, se você que é dono da empresa e recebe por dividendos, você acaba não pagando nada de imposto nesses dividendos. Então, somando tudo, se ultrapassou R$ 200.000, você passa a ser obrigado a declarar o seu imposto de renda, tá bom? Outro tipo de dividendo, rendimentos na caderneta de poupança, né? Então, se você tem dinheiro na poupança, né, e os rendimentos dela aí ultrapassou R$ 200.000, você passa a declarar, tá bom? Então, fica muito atento, que muitas vezes acontece isso, tá? Tem outros rendimentos que são de pensão, né? Então eu recebo pensão do meu marido, da minha mulher, enfim, eu recebo algum tipo de pensão, isso também é rendimentos isentos, você tem que somar todos os seus rendimentos isentos. Se somando tudo chegou nos 200.000 ou mais,
você passa a declarar o imposto de renda, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda nesse ano de 2025, tá bom? Fique muito atento também. E outro item também que vai entrar na faixa de 200 mil é os rendimentos exclusivos na fonte, né? São aqueles impostos que a gente paga direto na fonte, né? Então, muitas vezes é rendimentos de aplicação financeira, né? Então, Daniel, eu não tenho poupança, mas eu tenho outros investimentos que pagam imposto de renda ali na fonte, né? CDBs, né? Tesouro Direto, enfim, eu invisto ali e acabo tendo rendimentos ali tributáveis, eu acabo tendo rendimentos tributáveis exclusivos na fonte. Somando tudo, se ultrapassou os 200 mil reais, você passa a declarar também, tá? Então, esses são alguns exemplos que é importante você entender se você é ou não obrigado. Danilo, ainda fiquei com dúvidas. Muito simples, você pode chamar a nossa equipe, aqui na descrição tem um link do nosso WhatsApp, a gente vai te auxiliar, a gente vai ver, né, vai pedir toda a documentação do seu imposto de renda, a gente vai analisar tudo, ver se você é ou não obrigado, se tem alguma particularidade ali, para que você possa entender melhor, tá bom? Outro ponto que você precisa entender é ganhos de capital, né? Então, se em qualquer momento, entre janeiro de 2024 até dezembro de 2024, você fez alguma operação de ganho de capital, ou seja, o que é ganho de capital, Danilo? É um lucro sobre a venda de um bem, né? Então, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, né? Eu tenho algum tipo de imóvel, eu vendi esse imóvel, ou eu tenho uma empresa e vendi a minha empresa, e aí eu acabo ganhando um lucro sobre essa venda, né? Então, eu vendi mais do que eu comprei, né? Eu paguei 200 mil reais e vendi por 300 mil reais, ou seja, eu tive um ganho de 100 mil reais na venda desse imóvel. Você passa a ser obrigado a declarar, tá bom? Não importa o valor do ganho. Se você obteve ganho na venda do imóvel ou na venda de qualquer bem, não necessariamente pode ser um imóvel, pode ser um carro. Se você comprou um carro lá por 50 mil e conseguiu vender ele por 60 mil, você teve um ganho de 10 mil reais sobre o carro. Você tem que pagar imposto de renda e você passa a ser obrigado a declarar também. Então fique muito atento que não importa o valor do ganho, desde que você tenha conseguido um ganho sobre a venda de um bem, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda, tá bom? Uma coisa muito comum que acontece é os clientes vierem agora em 2025. Danilo, vendi o meu imóvel em janeiro de 2025. Sou obrigado a declarar? Não, você vai declarar somente em janeiro de 2026. Você vai declarar só o ano que vem, tá? A declaração desse ano, 2025, é referente a tudo que aconteceu em 2024. Então, se você vendeu o imóvel agora em janeiro de 2025, fevereiro, enfim, não sei quando você está vendo esse vídeo, se você vendeu no ano de 2025, que é o ano que a gente está gravando esse vídeo, você não é obrigado a declarar agora, você só vai declarar o seu imposto de renda no ano seguinte, tá bom? Mais importante é você fazer o cálculo do teu ganho, até para saber se você vai pagar ou não o imposto de renda nessa avaliação do ganho de capital, tá bom? E o outro ponto importante é os bens, né? Se você tem os bens, somando todo o seu patrimônio, né? Então, somando a sua casa, seu carro, saldo da conta bancária, tudo isso no dia 31 de dezembro, somando tudo, xixi ultrapassou 800 mil reais, a soma de todo o seu patrimônio, você passa a ser obrigado a declarar também, né? Então, Danilo, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, eu tenho alguns investimentos na aplicação financeira, eu tenho todo o meu patrimônio somado, deu 900 mil reais, tudo. Então você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda, então fique muito atento. Mesmo, mas eu não ganhei nada nesse ano, mesmo que você não ganhe nada. Só por você ter um patrimônio acima de 800 mil reais, você passa a declarar e aí vai ter que informar todo o seu patrimônio, todas as informações de forma correta lá, tá bom? Então fique muito atento, mesmo que você não tenha ganhado nenhum rendimento tributável, mesmo que você não tenha ganhado nenhum rendimento isento, né? Você não fez nenhuma movimentação de ganho de capital, você mesmo só de somar seu apartamento, a tua casa, os seus imóveis, tudo que somando deu, né, 800 mil reais ou mais, você passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda. E aí, se você não declarar, provavelmente vai gerar uma multa aí, pode até ter uma restrição no seu CPF. Um outro ponto que você precisa entender é a movimentação na Bolsa de Valores, né? A compra e venda das ações na Bolsa de Valores. Se você comprou ou vendeu alguma coisa, antigamente você já era obrigado a declarar. Se você comprou R$1 na Bolsa de Valores, você já era obrigado a declarar. Hoje já não é mais assim. Hoje a Receita Federal colocou ali um mínimo de 40 mil de movimentação, então você tem que movimentar 40 mil para você ser obrigado a declarar, ou se na sua venda, quando você vendeu, você pagou imposto de renda, ou seja, você teve um lucro, né? Então você teve um lucro na venda da ação, pagou imposto de renda sobre esse lucro, você passa a ser obrigado a declarar. Então acabou ficando mais fácil, porque muitas vezes a pessoa comprava alguma ação, né? Ou ganhava alguma ação da empresa, né? A empresa, o Nubank fez isso quando abriu a bolsa lá no capital, né? Todos os correntistas dela, ela deu uma parcela das ações para cada um, então, ou seja, todo mundo passou a ser obrigado, e aí a Receita Federal viu que aumentou o número de declarações sem necessidade e reajustou essa regra aí para 40 mil, uma movimentação mínima aí, ou no ganho aí na hora de você vender, você também passa a ser obrigado. Então esses são os principais itens. Também tem a parte de quem é residente, né? Então, ou seja, você é de outro país, né? Você está em outro país,
você chegou aqui no Brasil, você finalizou o ano de 2024 como residente aqui no Brasil, né? Você passa a ser obrigado a declarar também, mesmo que você não teve nenhum tipo de itens anteriores, só de você ter feito residência aqui, fechado o ano como residente no Brasil, você passa a ser é importante você declarar o imposto de renda. E também tem a parte do produtor rural, né, que não é muito a nossa especialidade aqui, a gente trabalha muito na parte de pessoa física normal, mas tem as regras do produtor rural, né? Então, se você teve prejuízos, você quer abater prejuízos que você teve em declarações futuras, você também pode declarar o imposto de renda do produtor rural, né? Quem teve rendimentos no produtor rural aí acima de R$153 mil, você passa também a ser obrigado a declarar. Então, tem alguns itens ali no produtor rural que não é muito a nossa especialidade aqui, porém é importante você procurar uma contabilidade que entenda mais essa parte de produção rural para te ajudar no seu imposto de renda também, tá bom? Então essas são as principais itens aqui, os principais pontos que a Receita Federal elencou como sendo obrigatória a entrega da declaração. Mais uma vez, se você atingiu apenas um, né? Então, se você atingiu um só, você é obrigado a declarar toda a sua informação tributária, tá? Ah, Danilo, os meus bens deu R$500 mil, ou seja, eu não sou obrigado a declarar pelos meus bens. Só que somando meu salário deu R$40 mil de salário no ano. Então você passa a ser obrigado a declarar porque o seu salário atingiu os R$40 mil, porém você vai ter que informar também o seu patrimônio de R$500 mil lá, mesmo que esse item ainda não tenha atingido o teto, tá bom? É importante ficar isso, porque às vezes acaba chegando na nossa contabilidade aqui, a pessoa não informa os bancos, não informa um imóvel, ah não, a soma de tudo não ultrapassou os 800, então eu não vou informar, isso está errado. Você precisa sim informar tudo que você, né? Se você passou a ser obrigado, ou se você não é obrigado, mas você quer fazer a sua declaração, o correto é que você informe toda a movimentação, até porque você não venha cair na malha fina, né? Porque a Receita Federal, cada vez mais, ela está cruzando todas as informações, né? Cada vez mais está tendo um nível de cruzamento cada vez mais exigente. Então, se você deixa de informar, possa ser que você acaba caindo na malha fina também, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quer entender mais e quer ajuda para fazer o imposto de renda, aqui na descrição tem o link do nosso WhatsApp. Você pode chamar a nossa equipe. Vai ser um prazer poder te auxiliar nessa declaração de imposto de renda desse ano. E vejo você até o próximo vídeo.